Olá! 10 anos atrás, cães e gatos de rua eram capturados pelas temidas carrocinhas e mortos em câmaras de gás de descompreensão por injeção letal, com choque ou mesmo a pauladas em todo o Brasil. O Festival de Crueldade trazia muito sofrimento, principalmente para os animais, mas também para todos que têm compaixão por eles. Em São Paulo, este martírio terminou em 2008 com a Lei Feliciano, de número 12.916. E este é o assunto do programa Agora é Lei. Para contar um pouco desta história e falar sobre as conquistas desta legislação, estão aqui no estúdio o deputado estadual e autor da lei, Feliciano Filho, Anne Miciagia Picoroni, gerente comercial e também tutora do Lion, que está aqui com a gente, e Arnaldo José de Oliveira, repórter fotográfico profissional. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença aqui no estúdio com a gente. Queria começar com o deputado contando um pouco como foi a luta para a aprovação dessa lei, que na verdade foi um divisor de águas na proteção animal, né? É verdade. Olha, foi essa lei até conhecida até um pouco a minha entrada na política, porque eu não sou um político que abraçou a causa, né? Eu sou um ativista que fui jurado de morte em 8 cidades, porque por conta disso que você disse, as prefeituras, os centros de controle de zoonoses, os canis municipais matavam os animais de forma muito cruel, né? Câmara de gás, a paulada, choque elétrico, tinha cidade que matava até afogado em caixa d'água, era muito triste. E aí, quando me deparei com essa questão em Campinas, que eles matavam os animais em câmara de gás, foi quando fiz a promessa de vida, não vou me alongar. E aí, enquanto vereador, eu aprovei essa lei em Campinas, que é mais rígida do que aqui, inclusive, lá para matar um animal tem que tem que ter um laudo, inclusive, de um veterinário da causa animal assinando junto. Aí, quando vim para cá, para a Assembleia, como deputado, essa lei para um centro de controle de zoonose, para ele poder fazer uma eutanásia, né, que a eutanásia é para aliviar um sofrimento que não tem cura. E antes eles usavam esse termo para fazer matança indiscriminada, né? Então, aqui, o responsável técnico, o RT, ele tem que assinar um laudo, né, explicando o motivo pelo qual ele acabou fazendo a eutanásia naquele animal, né? Então, graças a Deus, a lei ela já foi reproduzida em 20 estados, na maioria já foi sancionada, alguns estão ainda, está tramitando em alguns, foram vetados em outros, mas já foi reproduzida em 20 estados. E agora já atravessou o oceano, foi aprovada agora em Portugal, né, a mesma lei. Então, a gente fica muito feliz, né, porque antes, até a gente estava conversando um pouquinho antes de entrar, que quando eu vim aqui para São Paulo, eu vi um animalzinho, um cãozinho caminhando aí pelas ruas, eu ficava muito angustiado, porque em Campinas não acontecia isso, porque lá eles não poderiam mais matá-los, né, por conta da Lei Feliciano, que proíbe essa matança indiscriminada. Mas aqui em São Paulo não tinha essa lei. O Centro de Controle de Zoonoses aqui de São Paulo matava em média entre 80 e 90 animais dia. Então, por exemplo, você perdia seu cachorrinho, a carrocinha pegava, ele ia para lá, ele ficava num canil, no dia seguinte passava para o segundo, depois no terceiro dia ele ia para o último. Eram 48 horas? Eram 3 dias. Horas? Ele era capturado. 72 horas para isso? 72 horas, Ele era capturado, no dia que ele foi capturado, depende do horário que ele foi, ele ia para o canil 1, por exemplo. Depois, no dia seguinte ia para o 2, no terceiro ele era morto, né? Então, até tem um cachorrinho que até foi motivo de matéria, depois que a lei foi aprovada, um pretinho, vira-latinha pretinho, que no dia que ele estava já na linha de morte ali, a lei foi sancionada. Ele foi salvo pela lei naquele dia, né, que evitou a morte dele, até fizeram matéria com ele, um cachorrinho pequenininho foi adotado. Então eu fico muito feliz hoje, mas muito feliz mesmo, acho que foi uma grande realização. A Lei Feliciano, ela colocou o Brasil como um dos países, acho que o primeiro país, o melhor país do mundo nesse quesito, porque você vê outros países aí, estive nos Estados Unidos há pouco tempo, matam, em Orlando eles matam em 12 dias, né? Miami já está mais tranquilo, mata só em casos mesmo urgentes e tal, mas existem muitos países ainda que matam os animais. Então, nós colocamos o Brasil como o país número 1 do mundo com relação ao quesito da Lei Feliciano, né? Então, fico muito feliz. Tem uma lei federal que fizeram, mas nós já estamos indo logo, de estado em estado, a gente vai chegar em todas as unidades da federação. São 20 estados já que adotaram essa legislação, não é, que deputado? propuseram, né, mas alguns ainda estão tramitando, alguns foram sancionados e alguns foram vetados, que estão tentando derrubar o veto. Mas é um grande avanço, né, graças a Deus, porque tudo que acontece aqui em São Paulo, né, que é a Caixa de Ressonância, reverbera para os outros estados. Inclusive as outras leis que nós fizemos também já caminhou. Mas o tema de hoje, isso nos deixou muito tranquilos, muito felizes, né? De saber o quanto que a lei, e agora, né, vendo o Lion aqui,
né, salva por conta da lei, senão ele não estaria O entre a Lion gente. é um dos sobreviventes, assim, né? É o símbolo, Anny? né, aqui. O Lion ele sobreviveu já a muita coisa, né, Lion? E assim, graças a Deus, ele se recuperou de todas elas e hoje ele está muito feliz. Ele é filho lá em casa, ele tem o sofá que é só dele. Ele chega, ele deita no sofá, ele tira todo mundo do sofá. Tira todo mundo, ele vai com a patinha, vai empurrando com a pata assim até tirar. Mas como que foi a história dele? Eu queria que você contasse um pouquinho. Ele estava no CCZ, ele ele tem 7 anos, a lei tem 10, né? Então ele nem teve medo da carrocinha, né? Porque ainda bem ela já tinha sido extinta. Mas assim, ele estava no CCZ, ele morava lá. Como é que foi esse encontro? Como é que vocês se tornaram aí, né? Tutor e Lion? Eu fui há um tempo atrás, há bastante tempo no CCZ, né? Então eu conheci o CCZ porque eu fui levar minha sogra para adotar 2 cachorrinhos lá. E ela adotou os 2 cachorrinhos e nesse dia eu conheci um projeto que era a Caminhada. E nesse projeto da Caminhada ele acontece aos domingos, né? Então você sai com os cachorros do CCZ, você se inscreve e eles te entregam um cachorro. E você sai e você começa a conhecer e começa a conhecer também a parte de voluntariado e tudo mais. E ele tinha sido adotado por uma pessoa com uma adoção conjunta com outro cachorro lá. E foram para essa adoção, estava tudo bem. E de repente o CCZ recebeu uma ligação falando que encontraram 2 cachorros que achavam que eram de lá. Pediram descrição, eles estavam com a plaquinha de RGA. E devolveram ele para o CCZ, né? Conseguiram recuperar. Só que ele estava com uma pata quebrada e precisava de cuidados especiais. Ele ficou com 6 pinos externos, né? E não conseguia se recuperar por causa de infecção e tudo mais. Os 2 estavam onde? Eles estavam juntos? Na Dutra. Na Dutra. A pessoa adotou e abandonou os 2 na Dutra? E abandonou os 2 na Dutra. Então, o Lion foi atropelado. Estava muito assustado, foi atropelado. E quando recuperou, passou por uma cirurgia. E essa cirurgia ele precisava de colocar 6 pinos externos. Com esses 6 pinos, a recuperação no CCZ fica inviável, né? Dentro de um canil, precisava de um lugar onde ficasse com ele. E aí eu fiquei sabendo, falei assim, não, me dá ele aqui que eu fico como lá Você temporário. atuava como uma, só para explicar, o CCZ é o Centro de Controle de Zoonoses, né? Isso. E você atuava lá como uma voluntária, passeadora, como né? Uma passeadora. Que, aliás, é um trabalho muito bonito, né? Que as pessoas fazem, aos domingos vão lá para trazer um pouco de lazer para esses cachorros que moram no CCZ, sim, né? Você era essa voluntária, então ali você já se prontificou a ajudar o Lion. Aí eu falei, fico com ele como lar temporário. Mas o lar temporário que era para ser de 3 meses, ficou aí já está de 4 anos, né? Está indo para o 5º ano agora em maio. Maio faz 5 anos que ele está comigo lá em casa. E faz parte da família. Ele né? roubou o seu coração e não teve mais como devolver. né? Não só o meu, como do meu marido, da minha filha e de mais 7 gatos. Você já tinha os gatos? Já tinha os gatos. Como é que foi essa adaptação? Porque tem muita gente que diz, eu não adoto porque eu já tenho tal animal. Não tem nada disso. Assim, ou existe uma adaptação e dá certo depois? Casos e casos. Existe uma adaptação. No caso dele foi muito tranquila. Os gatos ficavam assim apavorados com ele. Mas assim, a energia da casa, tudo fluindo, ele acaba se adaptando muito bem. Hoje não vou te falar que ele não dá um choquezinho com os gatos, não. Às vezes o gato tá lá parado, ele aí tenta pegar o gato já sai correndo, ele já dá aquele pulo do sofá. Mas daí 5 minutos já está cheirando o gato já está ali perto dele, dormindo junto com ele. Até porque dá para perceber que ele é bem bravo, né? Leão. Mas ó, eu tenho outro que eu peguei no CCZ, que assim, lá no CCZ ele era apelidado de 13, ele mordeu todo mundo do CCZ e eu peguei ele está em casa. E assim, eu nunca vi um cachorro que com outro animal é tão amoroso. Ele não conhecia gato, ele não conhecia pomba, ele não conhecia nada. Hoje em dia, até passarinho na rua, ele vai, cheira, lambe o passarinho. Os gatos amam ele de paixão. E lá no CCZ ele era chamado de 13.
Ele se encontrou, então, na sua casa. É. O Arnaldo tá aí, Foi. ele não trouxe a companheira dele Trouxe dele as foi fotos, adotada, foi né? adotada. Antes até da Lei Feliciano, queria que Foi. você contasse um pouquinho da história dela e mostrasse E essa- a Evita pra gente, pro pessoal que tá em casa. São fotos lindas dela. Essa Pode é a levantar. Evita. Pode levantar? mais. Essa é a Evita. Essa é a Evita. Quantos anos a Evita tem e por que ela não veio? Vamos explicar. Pois é, a Evita esse ano, agora em 2018, ela vai fazer 16 anos. Que beleza. Então já é uma das limitações, É uma a idade senhora. dela tá uma senhorinha, né? Tá com algumas sequelinhas e também limitações de locomoção, né? Mas ela foi adotada em 2002, né? Éramos só eu e minha mulher, hoje ex-mulher. Tanto é que ela tá lá com a minha ex-mulher pro bem-estar dela, porque para casa que eu fui é sobrado, então hoje a Evita tá muito velhinha, não pode subir escada, essas coisas, e ela vive sempre comigo ali, né? Mas em 2002 eu precisava de uma cachorrinha, a gente queria um cãozinho, né? Na verdade que era para dar de presente para uma sobrinha minha que na época era bebezinha, tinha 2 anos. E eu, por sugestão de uma amiga, eu estava pensando em comprar um animal, né, para dar de presente. Mas essa amiga me falou, não, vai visitar a CCZ, conhecer lá, você vai adotar, né, resgatar um cãozinho e tal. E foi o que eu fiz. Saí do serviço na hora do almoço com uma outra amiga e conhecemos, estava a Evita lá. Ela era uma das poucas que estavam ali para adoção, porque tinha muitos cães lá, né, mas tinha uma baia separada com os cães já preparados para adoção. Esses cães já estavam vermifugados, né, com todo preparado para adoção. Os outros, né, talvez seriam sacrificados, né, antes da lei, né. E eu saí de lá com a Evita, levei nessa época para minha sobrinha, ela adorou, ela era bebezinha. Só que os pais dela, foi uma coisa meio assim, sem comunicar, Sem né, avisar, né, sem conversar eu antes. criei meio que um problema e tal. Então, eu falei, peraí, então, quer dizer, ela ficou 2 meses, né, com a minha sobrinha. Depois eu com a minha atual ex-mulher, falei, não, vamos pegar. E resgatamos ela de novo, ela veio com a gente para o apartamento desde 2002. E a gente considera a melhor coisa que aconteceu pra gente, os benefícios de saúde, de compreensão. Me conta um pouquinho dessa história de ter uma guarda compartilhada. Não é no papel, né? Não, é não de é no boca, papel. porque pelo visto vocês têm uma boa relação. A gente tem uma boa relação. Mas é uma guarda compartilhada, é realmente fruto ali da união, né? Um Isso, serzinho que então. com certeza deve ter amor ao senhor e amor a ela, né? Com Então não dá pra certeza, dividir e ficar com um só. Porque pro bem-estar dela, né? Tá no apartamento onde ela viveu a vida toda, desde bebezinha, né? E na casa onde eu tô também tem uma gata que já morava lá e tal. E a Evita, ela é muito delicada, apesar, né, de ser uma vira-latinha e tal, a veterinária até falava, né? Você veio, né, da rua e tal, ela não pode ter contato com um animal, tem aquela doença dermatite alérgica à pulga, né? Que desencadeia uma reação alérgica violenta. Então, ela fica lá, ainda mais agora que está já bem senhorinha, mas eu a visito regularmente, quando posso. Ela sobreviveu a um AVC em 2015, né? E assim, mesmo separado, aí que eu visitava mais regularmente ainda. Eu cuidava dela, que dava as papinhas e tal. E hoje, graças a Deus, ela tá viva, tá boa, recuperou, né, o peso, tá gordinha e tal. Aquelas sequelinhas de um AVC e de uma senhorinha idosa, né? Ela realmente foi salva, escapou da carrocinha, né? é. Escapou da Pode-se dizer que foi antes da da morte. lei, né? Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona agora, né? De acordo com a lei, como é que as coisas andam no CCZ, né? Como é que funciona a partir do momento em que um cachorro é encontrado e alguém da comunidade leva até lá, como é que acontece? Até antes de falar isso, para não esquecer, quando ele disse que estava na dúvida se ele comprava ou adotava, é importante, nós temos um ditado, né, entre a gente que diz que amigo não se compra, adota-se, né? Então nunca nós devemos comprar uma vida, né? Uma vida tem que ser conquistada, né, e não comprada. Mas hoje, os centros de controle de zoonose, né, mecanismos municipais ou até congêneres, a regra é assim, após eles darem entrada no centro de controle de zoonose,
após 72 horas, eles têm que castrar esse animal, identificar e colocar para adoção. Agora, obviamente, vai depender da saúde. De repente, o animal está em recuperação, não está apto a ser castrado, mas os centros de controle de zoonose são obrigados a entregar os animais já castrados para a sociedade que vai adotar. Então, no início foi muito difícil, porque até as pessoas entenderem essa mudança de paradigma, né? Eu lembro, muito antes da lei, porque a questão dos animais para as prefeituras sempre representou, em termos de prioridade, a letra Z do alfabeto, né? Sempre deixava para lá, os prefeitos não tinham consciência de que é uma questão, em primeiro lugar, humanitária, segundo lugar, de saúde pública, seríssima, de meio ambiente e até de respeito ao dinheiro público, né? Porque a procriação, ela não cresce do tamanho do orçamento, ela cresce de forma geométrica, o orçamento é restrito, né? Então, se não atingir as causas do problema, com programas de controle populacional, tudo isso, os prefeitos vão ter grandes problemas num futuro breve. Então, mas as pessoas não tinham consciência, os prefeitos não tinham. Até, se você perguntasse para um prefeito na ocasião, o senhor recicla lixo na sua cidade? Ele ia dizer, olha, isso é coisa de ambientalista maluco, a gente não faz isso há 10, 15 anos atrás, né? Eles não pensavam nisso. Hoje eu duvido que um prefeito fale, olha, não estamos fazendo, estamos trabalhando para poder reciclar lixo e tal. E deu uma nova consciência. É a mesma coisa antes da Lei Feliciano. Se você perguntasse para um prefeito, você mata os animais da cidade? Mato, sim, claro que mato. Hoje, eu duvido que um prefeito fale isso, porque ele está sujeito a um processo de improbidade administrativa, né? E até para as questões criminais. Então, a lei, ela veio realmente, houve uma mudança de paradigma, né? Então, a Lei Feliciano, ela realmente é uma lei que, graças a Deus, ela pegou por conta da sociedade, fiscalização da sociedade. E eu quero até aproveitar o espaço para dizer para as pessoas que, se tiver alguma denúncia, que encaminhe, se for verídica, né, para constatar, que encaminhe ao Ministério Público, né? Que nenhuma cidade pode matar um animal, e se tiver, as entidades de proteção animal, elas têm o direito, né, pela lei, de fiscalizar a prefeitura, o governo. Ela pode chegar lá, a entidade constituída pode exigir do RT, do responsável técnico, os laudos, né? Os laudos explicando o motivo pelo qual ele fez a eutanásia. Porque a pessoa usa a eutanásia com um termo meio eufemístico aí, mas a eutanásia realmente é para aliviar um sofrimento que não tem cura. E as pessoas estão fazendo controle populacional e de forma errada. Porque já está provado que quanto mais se retira os animais das ruas, mais eles se multiplicam. Porque eles ficam mais... Quando você retira uma parcela dos animais das ruas, aqui sobram mais alimentos para aqueles que ficam. Então eles ficam mais fortes, ficam mais férteis, com muito maior fecundidade. Uma cria que ia dar 3, 4 animais dá 7, 8, né? E nós sabemos, o telespectador talvez não saiba, mas apenas uma cadela pode gerar em 6 anos, através dos seus descendentes diretos e indiretos, até 64 mil cães. 67 mil. Uns falam 64, cada um fala... Mas é um número assustador, né? 64 ou 67 mil. E a própria USP, ela fez uma pesquisa na cidade de São Paulo, que durante um período de 6 anos, a população humana, ela cresceu 3,6% em 6 anos. Nesse mesmo período, a população canina cresceu 60%. E a felina, 152%. Então eles fizeram uma projeção que, se nada for feito em termos de controle populacional efetivo, por saturação, sério, em 2030 nós teremos mais cães e gatos do que gente na cidade. Então os prefeitos têm que se atentar a isso e montar programas de castrações sério. É importante, prefeito que estiver nos ouvindo, vereador, autoridade, que controle populacional não se castra macho, só fêmea, né? Mas por quê? Vamos deixar bem claro aqui, para doação se castra macho e fêmea, não pode doar animal sem estar castrado. Mas para controle populacional, só se o dinheiro é muito grande, aí é abundante, né? Porque não é. Aí se castra tudo. Mas em controle populacional nós temos que priorizar. O dinheiro é curto, o cobertor é curto, temos que castrar fêmeas. Então, na hora que o senhor for montar programa de castração na sua cidade, exija do veterinário que for fazer, da pessoa, do contratado, que fala, não, eu quero castrar só fêmea. Porque até aconteceu um fato muito até engraçado, um prefeito um dia foi no meu gabinete, falou, deputado, eu vim aqui dar uma notícia muito boa, que eu consegui um veterinário bonzinho na minha cidade, está fazendo um precinho baratinho, vai castrar todos os machos da cidade, todos os cães machos. Eu tive um ataque de riso, comecei a rir. Ele falou, deputado, por que o senhor está rindo?
Falei, porque ele botou o nariz de palhaço no senhor, falei para ele. Mas por quê? Falei, para castrar macho o custo é muito mais baixo, né? Só que não vai resolver nada. Por que não vai resolver nada? É impossível castrar todos os machos da cidade. Sempre vai ficar um resíduo. E esse resíduo, ele vai falar, prefeito, muito obrigado, o senhor acabou com a minha concorrência. E vai vir fecundando todas as fêmeas, porque ele sente o cheiro do cio muito longe. Vocês podem reparar quando tem uma cachorra no cio, às vezes tem 10, 20 cães, né? Quer dizer, vem cão de longe. Então não adianta, a política de controle populacional só se castra a fêmea. Que se conseguir se castrar 100%, como nunca vai acontecer isso, vai conseguir castrar aqueles 10, 20 animais, estão ali, cães que estão, não vai. Então esquece, tem que castrar realmente fêmea para ter um controle de reprodução de cães sério e competente. Deputado, aproveitando esse gancho, é importante que se fale também para os tutores, que às vezes o tutor fala, eu não vou castrar meu cachorro, não vou castrar a minha cadela, porque eles ficam em casa, mas pula muro, foge, isso é complicado também, né? Os tutores têm que ter esse esclarecimento, essa informação, e inclusive para preservar a saúde dos animais, né? Sem dúvida. A castração da fêmea, ela evita em até 80% câncer de mama e 100% piometra, né? que é a infecção do útero, né? E a castração é um ato de amor. Tem que dar a primeira cria, isso é mito. Ao contrário, os veterinários sérios, competentes, eles preconizam que se castre antes do primeiro cio. Mas se não der, não deixa da cria, antes da primeira cria. Não deixa da cria, já castre, né? Isso é conversa de gente que tem que dar a primeira cria, isso é mito, né? E também as pessoas falam, mas fica aqui em casa. O animal, com o cheiro que exala, a gente brinca que se pode até trancar num cofre que vai dar um jeito o cachorro vai pular um muro, alguma coisa. Então, a castração ela é um ato de amor. Então, castre, mas deixa dar cria que eu vou dar todos os filhotinhos. Não adianta, que vai começar a procriar lá e volta de novo essa questão desse efeito multiplicador da procriação. Então, a gente tem que pensar, não é passar o problema para o outro, tem que ter consciência de que esse animal tem que ser castrado. Não, e é importante dizer também, né, deputado, são 30 milhões de animais abandonados, né? Se for esperar da cria, vão ser 3, 5 cachorrinhos a mais, poderiam ser 5 a menos no abandono, né? Sofrimento. Teria que fazer essa conta aí, sim, né? As pessoas tinham que fazer essa conta antes de comprar, né? Antes de cruzar o seu animal, né? Enfim, tem que ter essa consciência. Anne, como é que você vê a castração? E eu queria saber se o Leão é castrado. O Leão é castrado. Sim, ele é castrado. Quando ele deu entrada no CCZ, a primeira vez ele já era castrado, né? E eu vejo, assim, como um ato de amor. Consinceramente, eu apoio. Às vezes até tem alguns amigos na rua que, olha, conheço uma protetora que tem 5 gatinhos para castrar. A gente faz uma vaquinha, leva para castração. Então, assim, a gente tenta castrar o máximo de bicho possível, até mesmo no bairro, para que isso não aconteça o que ele está falando, né? De procriação em excesso e gera mais sofrimento, gera mais abandono. Então, assim, a gente tenta castrar lá o máximo de gatos possíveis, de cachorros possíveis. Às vezes tem algum cara passando na carrocinha, com carrinho, né? A gente fala, olha, seu cachorro, tudo mais. A gente vê aquele ali do bairro, né? Vamos castrar. Ele, não vou castrar não, porque tem pessoas que acham que castrar, falam assim, não, vou tirar a macheza do meu cachorro. Eu falo assim, não, que nada, você vai deixar ele mais macho ainda, vamos lá. Aí ele vai poder fazer com todo quanto é cachorrinho aqui e não vai dar nada. Então, assim, a gente tenta ajudar nesse ponto no bairro, sim. Arnaldo, o que você pensa? Eu acho exatamente isso, né? O que o deputado falou, que a Anne falou também, é um ato de amor, e a gente que gosta desses animais e que anda pela rua, né? Eu faço um trabalho como fotógrafo também, eu tenho uma visão muito aguçada, assim, para cães de rua e moradores de rua, que é esse ato de amor que eles são, assim, companheiros, né, fiéis, jamais vão te abandonar, eles passam fome junto, eles tomam chuva, eles passam frio, né, e é isso, o cão castrado, né, ele não vai procriar mais, né, e ainda que tem pessoas, né, que tem coração que não sabe o valor, né,
de uma adoção, o quanto eles vão retribuir em carinho, né? O carinho que a gente faz por eles, o quanto eles vão retribuir para você esse ato de amor, né? Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre os 10 anos da Lei Feliciano. O programa Agora é Lei vai para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Alô, alô, estudantes de escolas públicas e particulares de São Paulo. Saiu a lista dos projetos aprovados pela Comissão Examinadora do Parlamento Jovem 2018. Este ano, um recorde. Foram 266 projetos avaliados e 47 deles cumpriram todos os requisitos. Cultura e educação receberam o maior número de projetos. 21 deles foram escolhidos. O Partido dos Direitos Humanos tem 7 eleitos. O Partido da Saúde, outros 7. Agricultura e Meio Ambiente tem 6 projetos escolhidos. Transportes e Urbanização tem 2 projetos. O Partido da Segurança Pública também tem 2 projetos eleitos. E o Partido da Defesa do Consumidor tem 1 projeto eleito. O mesmo acontece com o Partido dos Esportes e Turismo. Você encontra a lista completa desses projetos escolhidos na página do Parlamento Jovem, www.al.sp.gov.br, dias 26 e 27 de abril no Palácio 9 de Julho, você, jovem deputado ou deputada, tem um encontro marcado com a democracia. Violência contra as mulheres. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo. Eu ligo quando mulheres são agredidas em suas próprias casas. Eu ligo quando são ofendidas, xingadas, humilhadas. Eu ligo quando são vítimas de assédio em ônibus, trens e metrôs. Se você ou alguém que você conhece for vítima de assédio no trabalho, abuso, exploração sexual ou tráfico de mulheres, não se cale. Ligue 180. O programa Agora Lei está de volta e hoje nós falamos sobre a Lei 12.916, que completa 10 anos e pôs fim às temidas carrocinhas em todo o estado de São Paulo. Aqui com a gente o deputado estadual e autor da Lei Feliciano Filho, Anne Miciagia Picoroni, gerente comercial e também tutora do Lion, Arnaldo José de Oliveira, repórter fotográfico profissional e também tutor da Evita. Bom, no bloco anterior, vocês estavam falando um pouquinho sobre esses cães que andam com os catadores de recicláveis. O Arnaldo falou um pouquinho do olhar dele, né, sobre esses tutores e seus animais. Eu queria que o deputado, aproveitando esse gancho, explicasse um pouquinho como é que a Lei Feliciano influenciou na proteção ao cão comunitário. Ah, sim. Eu queria até aproveitar esse gancho para dizer o seguinte, que a Lei Feliciano, além de ela ter conseguido proibir a matança indiscriminada, ela conseguiu mais algumas questões muito importantes. Primeiro, segundo, é o cão comunitário. O cão comunitário, ele existe desde que o mundo é mundo, só que ele nunca foi um sujeito de direito, né? E hoje ele é. Então, a prova disso até, que virou o símbolo do cão comunitário, foi o Bob de Campinas, que agora virou o Bloco do Bob. Esse que foi o 8º ou 9º ano de carnaval do Bloco do Bob. O Bob era um cachorrinho que morava na Praça Santa Cruz, lá em Campinas, e quem cuidava dele eram os taxistas. Era a paixão dos taxistas, dos vizinhos, o pessoal que caminhava ali no Largo da Santa Cruz, que passeava com seus cachorrinhos. Aí um dia uma senhora, eu acho que um gênio meio forte, estava passeando o cachorrinho dela e veio cheirar alguma coisa, e ela implicou e ligou no Centro de Controle de Zoonoses pedindo para recolher o Bob. Aí a prefeitura foi lá para recolher, aí os taxistas entraram em contato com a gente, e nós fomos lá e invocamos a Lei Feliciano e não puderam recolher o cachorro, porque o cachorro é um cão comunitário, né? É um cachorro que ele não tem um dono específico, mas ele é cuidado pela sociedade, né? Então são vários cuidadores, né, que cuidam do animal e sempre tem um cuidador principal. Então aí até nasceu o Bloco do Bob, que já foi um sucesso muito grande, todo ano tem, e nasceu o Bloco do Bob. Então a lei, hoje o cão comunitário, ele é sujeito de direito. A outra questão é que assim, que a lei favoreceu demais, porque nós, pessoas físicas, nós podemos fazer qualquer coisa, a não ser que existe uma lei que vede, que proíba.
O poder público, ele é o contrário. Para ele fazer qualquer coisa, ele tem que ter uma lei que o autorize. Então, antes da Lei Feliciano, não tinha como, não tinha rubrica, não tinha caminho jurídico, né? Dentro do arcabouço jurídico do Estado, não tinha previsão para a instituição de políticas públicas de controle populacional de cães e gatos nos municípios em convênio do governo do Estado. Então, a Lei Feliciano ela propiciou isso. Por isso que hoje está acontecendo aí nos municípios, né, as castrações, né, por conta com dinheiro do Estado, e as castrações estão acontecendo nos municípios por conta da Lei Feliciano, que ela propiciou essa base jurídica para poder fazer essa rubrica, esse caminho. Então é outro ponto, e acabou mudando o paradigma, né, da causa animal, graças a Deus. Deputado, sobre o cão comunitário, nós temos aqui na Assembleia também, né? Temos. E isso acaba totalmente com aquele ditado antigo que falava que cão que tem 2 donos acaba passando fome, né? Muito pelo contrário, né? Esses cães, eles têm ali pessoas como os taxistas ali que não deixam, são donos, brigam por eles, né? Lutam por eles. Aqui a gente tem a Nina, a gente já teve a Nega, né? Aqui na Assembleia também, que são cães comunitários, né? Eu até tenho um episódio que quando eu fui eleito deputado, estou no 3º mandato, mas no 1º mandato, eu lembro que eu tinha sido eleito, mas não tinha empossado ainda, né? E aí, aquela pretinha que morreu, que algumas pessoas chamavam de Nega, algumas de Nina, né? E aí, ela era a paixão aqui dos policiais, né, da Assembleia. Estava muito usando ela e o Pretinho, né? O Pretinho não deixava ninguém chegar perto. Ela ainda, algumas pessoas, né? Às vezes ela ficava até aqui na TV com vocês, né? Era a paixão do pessoal aqui. Eu adorava ver ela nos corredores, andando com camisa de segurança, de Alesp. Com o telefone, né? da Alesp. Telefone, né? E ela, quem ela não gostava, ela mostrava que não gostava e acabou, né? Mas aí, quando eu fui eleito deputado e não tinha empossado ainda, aí o pessoal daqui da Assembleia me ligaram um dia, falaram: deputado, você precisa vir aqui, porque eu tinha um diretor aqui da Alesp que disse que ia chamar a carrocinha para levar ela embora. Naquela época não existia a Lei Feliciano, que nem aqui eu tinha pisado ainda, né? Então, o final dela ia ser trágico, né? Aí, quando eu soube disso, eu vim para cá e aí marquei uma reunião com o presidente da Assembleia. Aí vim aqui conversar com ele, já tinham feito um abaixo-assinado aqui na Assembleia com mais de 1000 assinaturas já, para manutenção mantê-la aqui. Porque isso deu um reboliço aqui. Aí marquei uma reunião com ele, pois não, deputado, qual é a demanda? Tal. Eu falei: eu tenho certeza que é uma demanda que você nunca tratou, né? Mas eu vim aqui para defender a Nina. Mas quem que é a Nina? Né? Uma funcionária? Foi a Nina, cachorrinha que mora aqui na Assembleia. Eu quero dizer para vocês que vocês não vão retirá-la daqui. Né? Mas quem vai querer? Aí expliquei o caso, né? Falei: tem um diretor que queria que retirasse ela aqui e vai ter problema com a gente. Nós não vamos permitir isso. Eu falei: deputado, caso esquecido, pode esquecer, a Nina vai permanecer, já vou dar uma ordem aqui. O diretor me ligou, pediu desculpa. Eu falei: não, que tranquilo, que mudou de ideia e tal. Ela é minha gente boa, acho que houve alguma situação. E resolvemos o caso dela. Ela ficou até o finalzinho da vidinha dela. O pessoal levava ela para tomar banho em pet shop, final de semana, vacinada, castrada. Aí recebia o carinho, o amor de todos os funcionários aqui da Assembleia, amavam ela. Tem um também, esses dias que eu entrei no meu gabinete, ele estava deitadinho lá dentro de uma nossa cadeira. Não lembro, tem um outro aqui que eu não tenho visto ele. Né? Mas 2 vezes já tive, quando eu entrei no gabinete, ele estava deitadinho lá no banco. Lá é que sabe quem vai tratá-lo bem, né? Ele já é esperto. Isso aí. Quem era o presidente na época, deputado? Vamos contar, era o Rodrigo Garcia na época, era ele. E até contei com eles, lembrei desse caso, né? Demos risada, lembrando desse episódio, né? Que ele falou: puxa, que demanda que o Feliciano vai trazer, né? E é uma demanda totalmente legítima, né? Uma demanda muito, muito bacana, né? E eu sempre vejo em postos de gasolina, quando a gente para por aí, sim, loja de conveniência, o pessoal que passa 24 horas, pode reparar que todo mundo tem um cãozinho ali, né, que apareceu, e todo mundo tem um ali, porque isso é muito importante, porque não para a segurança das pessoas, e também o carinho, né, o amor, aquela troca de energia. Aí você chega na sua casa com um monte de problema, a hora que você vê os animaizinhos, é uma troca de energia tão boa. Inclusive existe uma pesquisa que quem tem animais tem menos probabilidade de ter infarto, problemas de coração, câncer, né? Por conta dessa troca de energia. Eu tenho cachorro, eu tenho vários cães, né? Nossa Senhora. Quantos, deputado? Nossa, tenho mais de 20. E todos vira-lata, e cada um tem uma história. Cada um tem uma historinha, que todos foram resgatados, né? Todos a gente acabou salvando eles. Mas é incrível a personalidade, como ela é diferente um do outro, né? Cada um tem a sua personalidade, cada um tem... Eu tenho lá que ele conhece o nosso olhar.
Ele olha para a gente, para mim, para minha mulher, ele conhece o olhar da gente, ele sabe a hora que a gente quer brincar, a hora que... Ele sabe toda a situação. Eu nunca vi igual como ele olha e olha nos olhos da gente. E ele entende, ele sabe os momentos certos para tudo. Eu nunca vi isso. E é importante respeitar isso, né? Reconhecer a personalidade de cada um e respeitá-los, né? Eles são, cada um tem o seu jeitinho, né? Tem sua personalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho da personalidade da Evita, porque do Lion a gente já está vendo que a personalidade dele é bastante tranquila aqui. Vamos aproveitar para você falar um pouquinho essa personalidade, né? Que ela já recebeu esse nome, né? De celebridade, né? Mas ela, assim, quando ela chegou, ela conquistou a casa, né? Só eu e minha ex-mulher. E ela ficava sozinha. Mas ela já sabia, ela já reconhece o ronco do motor do carro, quando a gente estava virando a esquina, né? Ela já sabe os horários, quando é fim de semana, que a gente não trabalhava. Então ela já sabia que a gente ia poder ficar com ela assim, mais tempo, né? Dar mais atenção. Mas ela, assim, essa personalidade que ela apesar de ser vira-lata, né? É mestiça do Border Collie, né? Que é considerado uma raça muito inteligente, muito esperta, né? O cão de pastoreio, né? E ela tem tudo disso, né? Pelo menos tinha. Hoje tá hoje bem... Hoje ela tá só querendo descansar. Tá querendo descansar e tal. Mas é aquela... A gente fala que é a nossa criança de 4 patas que acaba conquistando o coração, não só da gente, da família toda, né? Então eu tenho muitas fotos dela e por conta dela, esse meu olhar, essa minha visão quando eu ando pela rua, de ver os cães dos moradores de rua, que é isso que o deputado falou e a Anne também. Todos eles têm um ou mais, né, na carroça, naquela época do inverno, né, quando se faz aquela campanha de levar os moradores de rua para os abrigos. Eu sei que muitos deles não vão porque eles não querem abandonar os cães, que eles não, nos abrigos não é permitida a entrada de cães. Então eles não vão também. E é isso que faz desses animais uma coisa maravilhosa, né? É a fidelidade. Quantos casos nós vimos de pessoas aí que vão para os hospitais e os cães ficam na porta, morando ali na frente do hospital, não vai embora. Tem cão que mora em cemitério até hoje. Vários casos de cães que moram em cemitério, né? Quer dizer, não vão embora do cemitério. Quer dizer, a fidelidade canina é uma coisa assim, é uma coisa maravilhosa, né? A Evita, o amor deles, né? Sim, uma parte, quando ela era mais nova, né? Muito esperta, muito ativa e tal. Quando a gente chegava em casa, ela pulava muito, pulava de alegria, né? E tal. E de tanto que ela pulava, muitas vezes ela deslocava a coluna e ela sentia dor. E aí tinha que tomar os remedinhos, levava na veterinária. Mas naquele momento, mesmo sentindo dor, ela não parava de pular, ela pulava e gritava, pulava e gritava. Aí eu falo, olha a diferença, né? Isso que é um amor incondicional, né? Isso que é a fidelidade. A gente, o ser humano, se você está com uma dor, se você está indisposto, você não quer fazer festinha para ninguém, né? A gente tem muito que aprender com ele. Não? Assim, deputado, sobre o que o senhor falou, teve até um filme, né, do Akita, né, que ficou na estação de trem durante muitos anos, né? Ele morreu ali, inclusive, acho que foi no Japão isso, construíram um monumento. Monumento para ele lá na frente à estação, né? Era uma estação de trem, né? Que o tutor chegava ali todos os dias, né? Foi emocionante aquele filme, né? Foi. Eu assisti de óculos escuros para ninguém me ver chorar. Você já viu aquele tributo a um cão, que é um texto que tem várias... sim, já vi também. Muito bonito. Também é muito bonito, uma história real, né? Não, é sensacional. E toda política pública que preserve esses seres tão amorosos, todas elas são sensacionais. Deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que pode acontecer e se logo depois que a lei foi sancionada, se tiveram prefeitos desobedientes, o que aconteceu, se vocês tiveram ali desafios e se isso foi amenizado e hoje, depois de 10 anos, como é que está? Sim, com certeza. Quando a lei foi aprovada, teve um impacto, porque tudo que é novo, né, as pessoas ficam ali ainda naquele... Alguns prefeitos não sabiam ainda, alguns secretários não sabiam da existência da lei. Teve uma pequena resistência inicialmente.
Mas como eu só fiz isso na minha vida, minha luta no começo era assim, sempre foi com um centro de controle de zoonoses, né? A minha vida, quer dizer, agora também em outras esferas, né? Gravíssima, por causa do embarque de bois vivos e tal. Mas, então, quando eu abordava o centro de controle de zoonoses, antes de entrar para a política, mas eu lembro que os funcionários ficavam me esperando lá fora e diziam assim, olha, Feliciano, nós estamos vendo aí a sua luta aqui para alterar as coisas, eu queria dar um depoimento, mas fora daqui que eu tenho medo de ser mandado embora. E falavam que eles não suportavam mais matar os animais, porque é contra a natureza humana você ser obrigado a ficar matando, né? Então alguns iam para as drogas, outros iam para a bebida, outros me pediam para ver se eu conseguia ajuda psicológica, porque eles ficavam abalados psicologicamente. Então, e no começo foi difícil, tivemos grandes embates, mas o Ministério Público, em muitas cidades, atuou forte. Né? Os promotores de justiça entraram pesado, né? E algumas cidades não, alguns promotores não tomaram conhecimento, mas em muitas o Ministério Público partiu para cima e hoje é difícil, assim, no início as denúncias eram muito grandes, né? Assim, porque a cidade não está cumprindo, então eu montei uma equipe, eu cheguei a montar uma equipe que ia, quando tinha denúncia que a cidade não estava cumprindo a lei, eu tinha 2 assessores que iam até lá para conversar primeiro, para explicar para o prefeito, para o secretário, que tinha que cumprir a lei. Quando eles não, mas 90% dos casos eles entendiam e começavam a cumprir a lei. Quando não, eles procuravam o Ministério Público. Aí eles iam para o Ministério Público para fazer cumprir a lei. E em 90% dos casos, os promotores agiam. Quando não agiam, chamavam a entidade local para entrar com uma ação civil pública. Aí o promotor ele é obrigado a entrar no caso, né? Então assim foi. Mas hoje, olha, raríssimas vezes que a gente escuta. E quando a gente escuta alguma coisa, a gente orienta que a pessoa converse, em primeira instância, a segunda vá ao Ministério Público. E se o promotor de justiça não atuar, entre com ação civil pública, né? Porque isso pode gerar um pedido de improbidade para o prefeito, né? Porque ele não pode descumprir lei, né? Porque é um princípio geral de administração que, né, desde que tenha critério técnico, o prefeito não pode, o órgão público, o agente público não pode optar por critério leigo, né? Então existem hoje, e não pode de forma nenhuma descumprir lei também, nenhuma lei, né? Nenhum poder executivo pode descumprir lei. Então, graças a Deus, é uma lei que pegou, a gente fala lei que pega, não pega, a lei Feliciano pegou, se propagou e hoje, graças a Deus, atravessou o oceano e já está em Portugal. E o próprio cidadão acaba sendo o agente fiscalizador, né? Sim. As pessoas que gostam de animais e que percebem ali na tua cidade, olha, o poder público não está olhando com os olhos que deveria, não está fazendo certo, não está respeitando, ele mesmo pode ir lá e fazer esse papel, né, deputado? Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu sempre digo assim, a sociedade, a força, quem manda é a sociedade. Não é prefeito que manda, não é governador, não é presidente, não é deputado, vereador, senador. Quem manda é o cidadão. As pessoas precisam ter o hábito de se mobilizar. A internet tem ajudado muito, para o bem e para o mal, com fake news para o mal, mas para o bem. A internet tem ajudado muito, né? A mobilização, você viu o que aconteceu daquele prefeito de Guaíra, né? Até eu escrevi para o procurador-geral, quero até parabenizá-lo, me ouviu atentamente, o Ministério Público entrou pesado, agora estão pedindo a saída do prefeito, aquele massacre que teve em Guaíra. Então, não faz muito tempo não, isso, faz né, agora 15 dias, 20 dias. Foi recente. E assim, um papel muito, não sei se o senhor concorda, mas que está exercendo um papel muito bacana nesse sentido, é a internet, né? As redes sociais, porque as pessoas denunciam. Em 1 minuto aquilo ali viralizou e todo mundo já está comentando. Uma outra coisa também que eu quero salientar e pedir aqui também, então são 2 questões, né? A primeira, eu acho que assim, os homens públicos, nós estamos aqui a serviço da sociedade. Então a sociedade tem que aprender a se mobilizar. Porque não adianta você ir conversar com o prefeito da sua cidade sozinha. Agora junta 3, 4, ele vai ouvir. Junta 20, vai conversar para você ver se o prefeito não vai abrir as portas e ouvir todo mundo. Não é? Porque a maior legitimidade, ela emana do povo. É o povo que tem que dar um norte para o executor público. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, gente, nós temos tido muitos vídeos aí, até que vem do Vietnã, pesados de pessoas que estão fazendo tortura com animais, né? Você viu
aquela mulher de salto alto, de vestidinho, que o cachorro amarrado, ela vai pisoteando e depois enfia o salto no olho do cachorro. Eu não vi o vídeo, mas isso também foi outro caso que viralizou na internet. Tem muitos casos que está acontecendo isso, e essa viralização que não está sendo boa. Então eu peço que as pessoas não... Tem que checar a origem, né? Não é isso. Por que está acontecendo isso, gente? Quando você viraliza isso, você está incentivando as pessoas a ganharem dinheiro. Porque assim, eles fazem esses vídeos de tortura, de sofrimento. Você viu que essa mulher já cortou a pata do cachorro e tal. Quer dizer assim, quando eles fazem isso, a quantidade de curtida que eles recebem, eles ganham dinheiro com isso. Então você está incentivando as pessoas a fazerem crueldade com os animais. Tem os dois lados, então, né, deputado? Tem, por exemplo, o caso de Guaíra, que se de repente uma pessoa no Facebook vai lá e divulga, olha... Não, aí é diferente. Né, pedindo providência, isso é bacana, e essa viralização é positiva. É positiva. E tem a negativa, né? Tem a negativa, porque assim, você precisa identificar primeiro assim, é o poder público que está fazendo uma coisa errada, tal, tem que corrigir, alguma pessoa física que não está ganhando, não está fazendo isso propositalmente para ganhar dinheiro, né, Isso tem vindo mais de fora, né? Aqui quase não existe isso, né? Porque se tiver aqui, a polícia vai e prende. Lá a legislação, você pegar Vietnã, pegar aqueles locais, é mais frágil. Agora, aqui, por exemplo, se não fosse a força... Aí tem que viralizar. Aqui tem que viralizar mesmo, porque senão não vai conseguir resolver o problema. O que eu quero dizer, acho que é bom explicar bem essa questão, que quando é aqueles vídeos propositais que eles fazem com o sentido de viralizar para ganhar dinheiro. E se eles estourou, aí começa a competição, aí começa a pegar animal, fazer as atrocidades para ganhar dinheiro. Então prestem muita atenção, quando vem um vídeo, você quer achar quem é, não poste o vídeo todo, você remonta isso e começa a fazer uma outra questão para que não viralize e tente descobrir o autor, né? Mas então vamos ter que separar o que tem que viralizar e o que não tem que viralizar. Deputada, é importante as pessoas saberem disso e elas também se comprometerem, né, a ajudar nesse sentido de fiscalizar, saber se o poder público está obedecendo a lei, né, e também conhecer a lei, né, deputado. A lei ela cita também essa coisa do controle populacional, né? O que se fazia antes com matança não resolvia o problema. Absolutamente. Né? E inclusive não resolvia o problema das doenças, não é isso, deputado? Sim, é verdade, não resolve nada. O controle populacional ele se dá através de um programa de castração por saturação em massa, né? Então, eu lembro até no governo Serra, foi um governo muito bom para isso, nós conseguimos castrar milhares e milhares de cadelas e gatas em mais de quase 50 cidades, né? Então, o governo Serra foi um governo preocupado com isso. Infelizmente, no governo Alckmin isso não aconteceu. O governador Alckmin, para animais, ele é muito míope, ele não tem a menor visão disso, não tem o menor compromisso com animais, infelizmente. Vetou aquelas leis importantíssimas, né? Os animais estão sofrendo hoje por conta de que ele vetou projetos que o primeiro mundo já não faz mais, questão de utilização de animais no ensino e tal. Não vou me alongar nesse que não é o tema de hoje, mas é muito importante que o governo tenha essa preocupação, essa responsabilidade e entender o que a sociedade quer. Ele não tem que atender a classe, por exemplo, que nem o governador vetou um projeto por conta de 3 reitores de faculdades que estão vindo agora na nossa CPI, foram convocados. Quer dizer, eu expliquei para ele, está defendendo o orçamento do biotério. O orçamento do biotério é milionário. Quer dizer, então, ao invés de ouvir a sociedade que clama por isso, ter pena dos animais, optou pelo biotério, pelos recursos que tem, por opinião de 3 reitores. Quer dizer, inclusive já tem pessoal agora da Unicamp que está entendendo que tem outras técnicas, que está cometendo crime, o Ministério Público está investigando as universidades que não pode utilizar. Então é importante, eu acho que o governador, que é o que tem poder, poder entender essa questão, se Deus quiser, que tenha um futuro presidente da República que tenha essa consciência, né, e os prefeitos. Eu acho muito importante essa questão política, da sociedade se mobilizar, dar apoio para aquele político que está engajado, seja lá escolha na sua cidade um vereador, se candidate, porque não adianta, é só com o poder político que vai mudar. Um paralelo disso, eu acho que fica muito claro, as pessoas sabem que antes de eu entrar para a política, eu realizei quase 3.000 resgates, né? Eu saí 3.000 vezes para resgatar animais, né? E conseguimos fazer um trabalho salvar mais de milhares e milhares de animais, mais de 30 mil animais adotados, né? Nossa vida sempre foi essa. Mas só com a Lei Feliciano, vocês imaginem como multiplicou isso, foi exponencialmente. Então, o que vale mais? Uma ação individual de cada um, que vale muito, né, dos protetores, que graças a eles os animais aí não estão sofrendo pelas ruas.
Mas eles também clamam por políticas públicas, Sim. né? Porque é justamente isso, atinge todo mundo e resolve um problema macro. Né? Exatamente, quer dizer, hoje os protetores estão fazendo uma função pública por ausência do Estado, né? Então, ao mesmo tempo que eles estão, eu sempre digo que nós temos que trocar o pneu do carro com ele andando. Ao mesmo tempo que nós não podemos deixar os animais morrerem nas ruas sofrendo, mas nós temos que cobrar das autoridades, e também não é só cobrar. Você está vendo que na sua cidade não está resolvendo? Junta um grupo, se candidata a vereador e vai para cima. Né? Ah, mas é um vereador só. Um vereador é uma cidade que tem pequenininha, de 10 mil habitantes, tem 7 vereadores. O seu voto, você pode... Eu consegui parar essa casa 3 vezes, já sozinho aqui, quando era líder, né? Quando aprovamos aquele projeto das peles, que tiravam pele de chinchila viva, lembra? Eu consegui aprovar, eu consegui parar, eu tive que parar a casa para conseguir aprovar essa lei. Quer dizer, então é importante do exercício, não só da cobrança daquela pessoa que, eu sou protetor animal, então, eu sou candidato, então tem que cobrar essa pessoa, acompanhar o seu trabalho dela. Se não tiver ninguém na cidade, vamos achar alguém no grupo aqui que queira, porque, gente, eu queria ter protetor em todos os poderes. Nós temos que ter protetor de animais, pessoas que têm coração, que têm consciência, um compromisso espiritual com Deus, sei lá, que acreditam em alguma coisa. Porque o que estão fazendo hoje, as pessoas não é possível que a pessoa tenha alguma crença, né? Fazer o que estão fazendo com os animais hoje, as torturas que estão acontecendo. Então eu acho importante, gente, a sociedade comprometida com a causa animal começar a assumir o poder, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, no Ministério Público, na imprensa. Eu acho que a única forma de dar voz aos animais é assumindo o poder. Porque, infelizmente, as pessoas não ouvem, né? Qualquer pessoa, cidadão comum, quer falar com o secretário, quer falar, não atendem. Né? Agora não atende porque vai sozinho. Agora junta 50 pessoas e vai lá para ver se não atende. Chama a imprensa, né? Mete grupo em rede social, porque nós temos que ser ouvidos, a sociedade tem que ser ouvida. Né? Então eu acho isso super importante para poder dar voz àqueles que não têm e não podem se defender, né? Com certeza. Deputado, muito obrigado pela participação, obrigado. Parabéns pela lei, pelos 10 anos. Muito obrigada, Anne, muito obrigada, Arnaldo. O programa Agora é Lei de hoje termina aqui. Você pode rever este programa no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia, até o nosso próximo encontro.